Querido povo de Deus, mais uma vez, quero saudar todos com a paz do Senhor. Mais uma oportunidade para o estudo da lição bíblica, sua lição 5, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Como você sabe, estamos estudando sobre o livro de Efésios, a revista desse semestre, uma revista de bastante importância que tem nos ensinado profundos ensinamentos de Paulo para a igreja. Então, nessa lição 5, vamos falar um pouco sobre pecado, falar um pouco sobre ofensas e falar sobre salvação, acima de tudo. Convido você a se disponibilizar um pouco do seu tempo. Convido você a se esforçar um pouco para Deus. Tá bom? Mas se você não quer se esforçar para Deus, se apenas são os seus lábios que dizem que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, se é apenas de boca para fora, né? Da boca para fora, melhor falando, você já pode até encerrar esse vídeo. Mas aqueles que realmente se esforçam para Deus, eles leem a Bíblia, eles oram, eles meditam, eles têm um tempo com o Senhor. E o estudo da palavra faz parte desse esforço para Deus. Não porque sou eu que estou falando ou qualquer outro, mas Deus se agrada daqueles que têm uma atitude para com Ele. Então, aqui há um bom motivo e uma boa oportunidade para iniciarmos um estudo da palavra do Senhor, baseado no livro de Éfeso, tá bom? Vamos lá. A lição de hoje, ela tem um texto áureo que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, você está entendendo? Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e vivificou juntamente com Cristo. Então, a gente lá na frente vai ver o que é esse morto em nossas ofensas. A aula fala, essa exposição de vídeo hoje fala justamente do nosso estado precário em relação a Deus. Não sei como está a sua vida, talvez você seja um super crente, um homem muito santo, uma pessoa muito cheia da palavra, muito um grande teólogo e não precise mais se aprofundar ou se dedicar a Deus, né? Mas a lição vem falando justamente isso, na nossa condição de morto, na nossa condição do que em relação ao pecado, tá bom? Diz assim a verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, isso é muito forte. Isso é maravilhoso. Aqui vem falar sobre libertação, sobre pecado, sobre perdão, sobre salvação, sobre graça e vida eterna. Tá bom? Então, vale a pena continuar. A nossa leitura bíblica, tudo isso que estamos falando, tudo isso que está sendo estudado nessa revista que o autor descreve, que o autor vem compartilhar conosco, está baseado no livro de Efésios, escrito por Paulo, já estudamos aqui em outras lições, e hoje estamos aqui no seu capítulo 2. Essa leitura bíblica é baseada no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E diz assim, o primeiro versículo: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade
carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse é o texto em que em que a revista, e nós estamos hoje, neste dia, nos baseando para trazer um breve estudo e comentário sobre questões anteriormente citadas aqui. Pecado, ofensa, salvação, libertação, graça e vida eterna, enfim. Então, é justamente isso, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar como é que fomos vivificados por essa graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não por obras. Então, isso é importantíssimo porque há filosofias, há ensinamentos, há religiões em que distorce aquilo em que a palavra fala diferente. Então, o que você já entende, você já sabe o que é que nós estamos fazendo aqui nesse dia. Nós estamos estudando segundo a Bíblia. Não é o conhecimento, não é conhecimento de homem, não é baseado no conhecimento de religiões, mas estamos baseados na Bíblia. É a palavra. Então, se você acredita na palavra, se você crê na Bíblia, se você concorda com aquilo que está escrito, e Paulo escreve conforme ele aprendeu do próprio Espírito Santo. É nisso que estamos falando hoje. Estamos falando de filosofias de homens, mas naquilo que nós acreditamos ser o próprio ensinamento de Deus, segundo a Bíblia, repito. Então, mais do que já introduzido o assunto e o tema de hoje, vamos ver que Paulo vai falar, vai ampliar esse conceito de libertação do pecado. É disso que estamos falando. Pessoas aprisionadas pelo seu passado, pelas ofensas, pelos pecados, e separadas por Deus, e que venham a receber aquilo que é chamado de favor imerecido, ou seja, graça, né? Então, continuando o texto, como já foi dito, Efésios 2, do 1 ao 10, vem nos apresentar essas doutrinas, doutrina da salvação, perdão dos pecados, tudo isso que foi citado. Então, o apóstolo vai descrever a libertação dos pecados como um favor imerecido. O que é o favor merecido? Já foi dito. É a graça. Aquilo que você não merecia. Se alguém fizesse uma avaliação, que nota você merece para receber algum favor de Deus? E em se tratando de salvação, para a salvação não existe nota, porque jamais algum homem receberia alguma nota merecedora para ser salvo. Não, fulano fez algo bem feito, fez algo bonito, fulano tem uma vida assim, assado, sua conduta, seu padrão de comportamento, aquilo que ele faz, suas obras, ele merece 10, 10, 10. Então, 10 equivale à salvação. Para Deus isso não existe. Entenda e vamos falar melhor mais na frente. O que é obras e o que é salvação. E aqui estamos falando que salvação depende da graça de Deus. Deus simplesmente decidiu construir um caminho, decidiu nos oferecer um caminho de salvação. E como foi esse caminho?
através de Jesus Cristo, tá bom? Então, seguimos adiante, partindo do ponto inicial, que é a nossa natureza morta. E por que temos ou tínhamos uma natureza morta? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ofensas. Como foi lido lá na Verdade Prática, nossas ofensas e os nossos pecados que nos separaram de Deus. Como é que é isso? Certo? Então, a nossa condição anterior era qual? Era uma condição de morte. Como foi dito aqui no primeiro versículo, né? E vos vivificou. Ou seja, se vivificou é porque nós estávamos mortos. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Foi o que foi lido. É uma palavra aqui que foi traduzida da Septuaginta, que equivale à palavra ofensa, e lá no grego é a paraptoma, significa um passo em falso de forma deliberada. Tomar atitudes deliberadas. Um passo em falso de forma deliberada. Deliberada como? Deliberada parece ser de forma intencional. Quando ofendemos, quando diante da lei do Senhor nós cometemos ofensas. Diante do padrão de Deus, nós, de forma deliberada, de forma intencional, aquilo que é pensado. Quando se fala lá que a sessão do Congresso deliberou sobre o projeto A, o projeto B, aquilo foi pensado, discutido e tomada a decisão. Então, da mesma forma, nossos passos, nossas ofensas, elas são deliberadas, são de forma intencional. Nós pensamos, às vezes até abrimos a boca dizendo assim, rapaz, Deus que me perdoe, mas eu vou fazer desse jeito. Doa a quem doer. Ou seja, de forma deliberada você comete ofensas. E não só contra o próximo, não só contra você mesmo, não só contra pessoas, mas às vezes a gente toma atitudes e temos padrões de comportamento que ofendem o próprio Deus, conforme, repito, a sua palavra. Então, esse é o comentário sobre a ofensa. E sobre o pecado, que vem da palavra grega hermatia, qual descreve como aquele que erra o alvo. Você tinha até a intenção, você mira em um determinado ponto, mas erra. Então, esse é o conceito de pecado, que mira o alvo. E qual é o alvo? O alvo é agradar a Deus, o alvo é viver no caminho de Deus, o alvo é ter uma vida em comunhão com Deus, mas erramos, porque todos nós somos fatídicos ao erro. Há a possibilidade de nós errarmos, principalmente quando há ignorância. Se a ofensa muitas vezes é feita de forma deliberada, muitas vezes nós pecamos por causa da ignorância e por não saber o caminho certo, a conduta que agrada a Deus. Muitas vezes nós não sabemos, e é fato, e tem que ser exposto isso. Como muitas vezes nós pecamos de forma intencional, de forma proposital, sabendo que estamos em pecado, mas mesmo assim, por querer agradar a carne, nós continuamos a pecar. É isso o que a lição vem nos ensinar. Essa libertação, essa salvação, essa mudança de condição do homem que estava morto por causa de ofensas e por causa de pecados. E é trazido à vida, como aqui é lido, vivificado. E aqui nós temos uma figura de uma árvore, né, seca, uma árvore sem folhas, uma árvore só que só tem galhos, uma árvore, uma aparência que parece que já morreu. Está em pé. É um retrato perfeito. Está em pé, mas está morto. É isso que o texto quer nos ensinar. Às vezes a gente vê no semblante das pessoas que parece zumbis, né?
As suas obras, os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos, suas decisões são pessoas que só se afundam, pessoas que estão literalmente mortas, vivem como um zumbi, um morto-vivo. Então é isso que fala o versículo 1 do capítulo 2. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Uma declaração da condição do homem que Deus fala no livro de Efésios. Natureza decaída, longe de Deus, distante daquilo que foi criado. Veja que Deus, você tem que acreditar nisso. Ou você acredita nas coisas de Deus, ou você está perdendo tempo, amigo. A ciência muda, as filosofias mudam, os conceitos humanos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Até um tempo atrás dizia-se que comer ovo fazia mal. Olha, não coma ovo, seu colesterol vai aumentar. Enfim, se tinha a ciência sem base, se dava bases e conceitos e apoiavam essa ideia. Hoje já tem, é o contrário, né? Hoje já diz assim, para você fazer exercício físico, comer bastante proteína, e olha, a melhor proteína é a do ovo. Olha o que a ciência diz agora. A proteína ele vai fazer os músculos crescerem. Você que gosta de exercício, né? Sabe bem, já deve ter lido bastante sobre isso, né? Só não lê a Bíblia, mas outra coisa você lê. Então a ciência muda. O que era bom ontem passa a ser ruim hoje, o que era ruim ontem passa a ser bom hoje, mas a palavra de Deus, ela não muda. Então a palavra de Deus estabelece que o homem em pecado, o homem, sua natureza pecaminosa, decaída, distante de Deus, esse foi o diagnóstico que Deus deu ao homem. Deus, como eu estava dizendo e interrompi o raciocínio, Deus quando faz Adão lá em algum lugar chamado Éden, não sei onde é que fica o Éden, tá bom? Ninguém sabe. Mas houve o lugar do Éden. Deus sopra o seu espírito em Adão e faz dele alma vivente, faz dele uma criatura diferente das demais. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem é o único ser que Deus criou na Terra que perde a sua condição de criação em termos espirituais. Porque o homem, ele, através do pecado do Éden, de Adão, ele passou a ser uma criatura decaída, uma natureza diagnosticada distante de Deus. Esse é o diagnóstico do Senhor. Pois bem, então falando aqui sobre ofensas e pecados, continuando essa má conduta em que o homem tem para com Deus, esse distanciamento, suas ofensas, seus pecados. Você quer saber, por exemplo, que tipo de ofensas e pecados distanciam o homem de Deus? Você vai lá e lê o livro de Gálatas, capítulo 5, está lá. As obras da carne. Você vai ver, ali tem listados uma série de pecados e ofensas que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus condena. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que Deus é o ser mais maravilhoso do mundo. Eu sei que Deus, ele, como é que a gente acabou de ler, a sua misericórdia. Olha só, estávamos distante de Deus e Deus foi lá e nos resgatou. Deus nos disponibilizou uma nova condição para sermos outras pessoas, para ter uma nova vida, que é melhor falando. E lá, Gálatas, nas obras da carne, lá no capítulo 5, você vai dizer, diante de uma série de, de pecados e de ofensas que ele lista, ele ainda continua assim, e coisas semelhantes a essas que ofendem a Deus, tá bom? Então, essa má conduta, essas atitudes erradas, adotadas, que praticávamos antes, né? Antes da palavra chegar a mim, da palavra chegar a você,
Antes éramos ignorantes, antes ofendíamos a Deus deliberadamente, ou ofendíamos a Deus, ou pecávamos contra Deus porque éramos ignorantes, e Deus, pensando nessas duas condições, estabeleceu um caminho de salvação através de seu Filho Jesus Cristo, né? Então, antes da regeneração, tínhamos a natureza diagnosticada como de morte, e agora fomos regenerados. Deus nos proporciona a regeneração, né, em Cristo Jesus. Então, como foi lido aqui, né, que antes, segundo o curso deste mundo. Qual é o curso do mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porque o mundo não quer saber de Deus. Quem é que quer saber de Deus? Poucos. Apenas um remanescente. Porque as pessoas não querem ser libertas das suas ofensas. Quando você fala de Jesus Cristo é um homem muito bom. Não porque Jesus Cristo é amor. Não porque Jesus Cristo é sabedoria, é o mestre. Não porque Jesus Cristo ele é misericordioso, sim. Jesus Cristo ele é paciente, sim. Mas seguir a Jesus é diferente de reconhecer que ele é sábio, que ele é amor, que ele é misericórdia. Não é só isso. O mundo até reconhece Jesus homem, mas difícil é reconhecer Jesus Deus, Jesus Salvador, porque o mundo não acha que precisa de salvação. Porque na arrogância do íntimo de cada ser humano, na sociedade em que vivemos, eles não precisam de salvação porque eles acham que podem viver como querem. Não precisa estar subjugado a condição espiritual nenhuma, porque a sua visão é limitada, uma visão mundana. Não enxerga aquilo que vamos falar daqui a pouco sobre eternidade. E aí no versículo 12, ele diz assim, andaste segundo o curso deste mundo, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui já está falando da condição de uma atmosfera diferente da atmosfera em que os olhos podem ver. A potestade do ar já está falando das questões espirituais, um mundo que nem todos compreendem, acreditam e enxergam. E ele aqui complementa no versículo 3 que andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então é isso que estamos discutindo, sobre a condição do homem que anda segundo o seu próprio conhecimento, a sua própria vontade, alimentando daquilo que ele pensa, do que ele quer fazer, o que ele bota na cabeça e onde ele não quer receber limites de ninguém, muito menos de Deus. É isso que estamos falando. Uma condição humana distante de Deus, uma condição humana decaída, porém arrogante. Porque a humildade não é para todos. Ser humilde e reconhecer que você leva uma vida conforme você quer e não é uma vida conforme Deus quer. Não, mas eu sou bom. Eu não faço mal a ninguém. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Ei, ser bom é obrigação, meu amigo. Ou você acha que alguém vem ao mundo para ser ruim? Você escolhe ser bom, você escolhe ser ruim. Isso aí é uma obrigação. Ser bom é uma obrigação que todo ser humano tem. Seja lá a sua raça, a sua nacionalidade, enfim, ser bom é obrigação. Não matar, não roubar, não mentir. Tudo isso, ser generoso, ser caridoso, amar ao próximo, isso é obrigação. Quando Deus estabelece lá os mandamentos, aí, só quem vai cumprir os mandamentos de Deus são os ruins, ou são os bons. É para todo mundo, é obrigação cumprir os mandamentos de Deus, é obrigação. E os mandamentos de Deus mandam a gente ser bom. Só que se você não sabia, fique sabendo, mas eu sei que você sabe disso. Então vamos lá. Mas essa condição que o homem tinha, separados por Deus por causa das suas ofensas, separado por Deus por causa dos seus pecados,
E dentre essas ofensas e pecados, a arrogância, a ignorância, a vontade de alimentar a carne. E aí Deus, que ama o homem, que Deus é esse Deus de amor, que as pessoas falam. Deus é esse Deus de misericórdia, que as pessoas falam. Deus é esse Deus de paciência, que as pessoas falam. Deus é esse Deus que perdoa, como as pessoas falam. E para isso, ele não vai fazer de qualquer jeito. Todos os caminhos levam ao Senhor. Não. Deixa eu te falar uma novidade. Eu sei que não é novidade. Mas só há um caminho. Só há uma forma. Só há um meio. Só houve, dentre aquelas 3 cruzes, ficadas naquele monte, naquele dia, apenas um daqueles homens que estava em uma daquelas cruzes, ele era a ponte. E esse o único caminho, o único meio, a única porta, o único pão é Jesus Cristo. Religião, filosofia, conhecimento, teorias, doutrinas, todas podem falar de amor, falar do que quiser. Agora, salvação, nós estamos estudando isso hoje e vamos aprender um pouquinho mais. Salvação é só Jesus Cristo. Ô amigo, você acredita em Jesus Cristo, na sua obra salvífica, na sua doutrina, na sua obra, no seu ato de amor, e ele foi enviado como uma ação de graça para nos salvar, conforme a palavra de Deus? Você acredita nisso ou você está em outro caminho? Tá bom? Ah, mas ninguém tem a verdade. A verdade não é absoluta. A verdade de Deus, ela é. A verdade de Deus. Se você acredita em Jesus, quando ele diz que amai o próximo como a si mesmo, esse é o maior dos mandamentos. Para isso você acredita em Deus. Mas quando ele diz que o pecado te separa de Deus, quando aquilo que Jesus fala é bom, você aceita. Mas quando aquilo que, de um mesmo livro, veja que as pessoas acreditam que Jesus falou lá na Bíblia, que amar o próximo como a si mesmo é o maior dos mandamentos. Mas quando o mesmo livro condena algumas atitudes, aí as pessoas rejeitam. Porque a sua arrogância, elas só querem ouvir aquilo que lhe agrada. Então, quero dizer que nesse tópico 2, que essa misericórdia, né, essa misericórdia alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. É lógico que Jesus é um ser que ama, misericordioso, e que provê salvação e quer mudança de vida. Por isso que eu falo que você tem que se esforçar para Deus, porque Deus tomou uma atitude para com você. E você apenas quer receber. Então, como está escrito, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos. Ninguém é digno, ninguém é melhor do que ninguém. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. Mas você decide. Existe inferno? Existe um lugar de condenação. Existe um lugar onde... Porque até quando o bom vai ficar com o ruim? Uma hora vai ter que se separar. Uma hora os caminhos serão decididos. Porque ao mesmo tempo que nós vamos falar aqui de vida eterna, mas a vida eterna não exclui a morte nessa nossa passagem aqui. Porque a morte vem para todos. E o depois da morte é que é o problema. Tá bom? Você está com esperança de que vai morrer, e vai nascer, e vai morrer, e vai nascer. É uma grande prisão que você está vivendo. Não é nisso que nós estamos falando. Nós estamos falando, isso não é vida eterna, tá bom? Vida eterna é com Jesus Cristo. Nos braços e debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia e da sua paz. Então, é isso que a carta vem nos ensinar, é o promover a humanidade, né, esse escape, decidido por Deus. Deus decidiu, foi Deus que decidiu, você não decide nada. Você apenas recebe da parte do Senhor.
Deus tomou uma atitude para com você e quer uma atitude de você para com ele. Então isso é imerecido. Deus decidiu que a humanidade merecia uma segunda chance. A segunda chance é para todos. Para todos. Seja lá a sua condição. Tá bom? A segunda chance é para todos. Então, esse escape, então, essa misericórdia, não foi qualquer coisa. Foi algo grandioso, profundo, abundante, como aqui está escrito. Por isso que Deus providenciou a remissão dos nossos pecados. Lembra quando a gente estudou outra hora? Que o sangue de Cristo paga essa dívida. Porque existem as leis físicas, as leis humanas, as leis materiais e as leis espirituais. Por exemplo, as leis físicas, Jesus quebrou algumas quando passou aqui na Terra. Porque uma lei física que o homem descobriu, não inventou, ele descobriu, a lei da gravidade, tudo que sobe e desce, né? De forma, resumindo, o que é a gravidade. A gravidade é que um corpo de maior densidade, mergulhado num fluido, ele vai, um corpo tendo uma densidade maior do que o fluido em que ele é mergulhado, esse corpo vai afundar, por exemplo. Aí tem uma força que puxa ele, o empuxa. Aí Jesus quebra essa lei, ele anda sobre o mar. Tem outras leis físicas que dizem que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço físico. Jesus vai e atravessa uma parede e fala com os discípulos. Então, as leis físicas, Jesus quebrou muitas delas. Diz que ele venceu a morte, porque o homem está destinado a morrer. Todos morreremos. Mas Jesus morre e volta à cruz, porque Jesus ele vem para cumprir as leis espirituais estabelecidas por Deus. E uma das leis espirituais que nós aprendemos que a Bíblia ensina, repito, a Bíblia, tudo é a Bíblia. O caminho é aquilo que a Bíblia ensina. Diz que o salário do pecado é morte. E o sangue de Cristo vem pagar essa dívida por causa dos nossos pecados. Não foi de graça, foi pela graça de Deus. E foi o seu sangue quem pagou. Diz que João diz assim, que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ora, não tem amor igual a esse. Que amor é esse? Eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que você, crendo nele, tenha salvação e vida eterna. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, não é pelo seu meio. Você não salva, a religião não salva, a igreja não salva, a filosofia não salva, por mais linda que seja. Eu costumo dizer que aquilo que as religiões e as filosofias têm de bom, tirou lá da Bíblia, aprendeu lá com a Bíblia, os princípios de Deus. Ah, mas tem religiões que é muito mais antiga que a Bíblia. Sim, mas os princípios de Deus são eternos desde o início. Deus ensina o amor ao próximo, Deus ensina o respeito, Deus ensina a valorização da vida, Deus ensina a ética. Desde o princípio. Deus está no princípio do princípio do princípio. Esse é o nosso Deus. Então, é essa graça que nos foi concedida. Então, Tolkien falar sobre nós somos vivificados por essa graça. Está lá a gente leu, segundo capítulo, versículo 5 de Efésios, que acabamos de ler. O amor de Deus nos alcançou estando ainda mortos em nossas ofensas. Aquele que anda deliberadamente ofendendo a Deus, ele está morto. É um zumbi, um pecador, desenfreado. Então, se não éramos merecedores desse amor, você não é bom o suficiente para merecer o amor de Deus, meu amigo. Você não é nada nem é ninguém, não. Estou dizendo que amor é esse. Esse ato de Deus de amor, ele é impagável, imerecido. Isso é graça, repito. E Deus, através de Jesus Cristo, nos vivificou. É isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus
Veio nos ensinar. Jesus Cristo ele não veio nos ensinar apenas que devíamos amar o próximo como a si mesmo. E para deixar bem completo, que na verdade Jesus diz que amai a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E ele fala assim, e semelhante a esse, amai o próximo como a si mesmo. Não adianta eu amar ao próximo e não amar a Deus. Não adianta eu ter atitudes vazias e aparentes para que os outros vejam que eu estou fazendo, mas o nosso íntimo, a Bíblia escancara o nosso pecado e a nossa falsidade. Diz assim que esse povo que me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque no seu coração não tem a palavra de Deus. As suas atitudes, você até finge que é o que não é, para parecer o que não é. Diz assim que essa graça nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso que aquele que anda com Jesus Cristo, que anda com Jesus Cristo, não é o que segue religião, é o que anda com Jesus Cristo. Como é que eu ando com Jesus Cristo? Cumprindo os seus mandamentos. E a Bíblia diz assim, que aquele que não toma a sua própria cruz não é digno de ser chamado meu discípulo. Não é seguir religião, não é seguir líder religioso. Os erros que a igreja comete por causa dos homens não são... Você não pode atribuir a Jesus Cristo, criticar Jesus Cristo pelos erros da igreja. A igreja tem homens, e homens são errantes. Tudo bem, todos erram. Mas viver deliberadamente foi o que nós aprendemos aqui. Em torno do pecado, isso é o que nos condena. E quem é que vai nos salvar? Ninguém pode dizer quem é que vai salvar quem. Agora você examine-se a si próprio. Faça auto, um autoexame daquilo que a sua vida, daquilo que você tem feito e daquilo, mas tem que ter um referencial. E qual é o referencial que eu lhe ofereço? E não sou eu que lhe ofereço, mas que é a palavra que nos oferece. Qual é o referencial que Cristo nos oferece? Qual é o referencial que Paulo recebeu de Cristo? Que Paulo fala assim, né? Sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, Cristo é o referencial. E Paulo nos traz esses ensinamentos. E muitas vezes as igrejas, aquelas que são sérias, elas vêm justamente multiplicar os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de Tiago, enfim, de Moisés, os ensinamentos que é aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu não estou aqui em nenhum momento, nenhuma fala minha dizendo que a igreja não é importante. Pelo contrário, é muito importante você ter uma comunidade, um grupo de estudo, alguém que você adora a Deus mutuamente, que lhe apoie, lhe ensine, lhe conduza à verdade da palavra, diante mesmo da limitação humana de conhecer plenamente Deus, porque ninguém conhece Deus inteiramente. Não há igreja nenhuma que possa te explicar plenamente como Deus age, como Deus pensa. Nós tentamos através daquilo que é chamado de teologia, o estudo de Deus, mas ninguém consegue estudar Deus. Quem pode alcançar a mente do Senhor? Quem pode decifrar os seus pensamentos? Deus nos conhece. E ele sabia bem como nos proporcionar um meio de salvação. Então, ele ressuscitou, por quê? Porque, como eu falei, ele quebra as leis físicas e cumpre as leis espirituais. Deus é antes da eternidade. Ele é antes, ele é o pai da sabedoria, Deus é antes de tudo. O pai da eternidade, enfim, ele não nasceu, ele é o seu nome, eu sou. Então, ele nos proporciona o caminho que ele fez, o caminho da ressurreição e da vida eterna. Para sentarmos em lugares celestiais, cadeiras de príncipes. Então, aquilo que você não valoriza hoje, veja a importância, a profundidade e o peso do que é no mundo espiritual. Aquilo que o livro de Efésios vem chamar de cadeiras celestiais. Ele vai sentar em algum lugar. A gente chama de cadeira. Não sei onde é que é. Não sei. Não vou definir, figurar como uma cadeira, mas é um assento privilegiado. Aquilo que você não valoriza hoje, de toda a obra.
aquilo, toda a palavra dita, toda a palavra ensinada, aquilo que tentamos conduzir, que você simplesmente desdenha, acha que não é importante, acha que é chato, acha que é blá blá blá, acha que é filosofia, acha que é isso. Estamos falando de eternidade em Cristo. É isso que é a ressurreição. A ressurreição vai nos levar à vida eterna, o galardão, a herança, os benefícios, as bênçãos, aquilo que é recebido, o prêmio. Então, a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E para quase finalizar, falar que tudo isso, toda essa obra salvífica, todo esse caminho, como já foi dito, e agora só falar um pouco mais, não é merecido pelo homem, não é conquistado por mérito. E a salvação não vem por obras. Como foi lido, assim, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, eu falei disso, por meio da fé. Então, o que é fé? Fé é acreditar naquilo que não existe, mas que um dia acontecerá. Então, a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Ouvir da palavra do Senhor. A fé vem por experiências com Deus. A fé vem por se dedicar a Deus. Se dedicar na oração, se dedicar na palavra, se dedicar no jejum, se dedicar nas coisas que são de Deus, encher o seu coração das coisas de Deus. Aí você vai ser um homem de fé. Então, como eu estava falando que o mundo, que a sua vida, ela é feita por decisões, então você decide ser alguém com muita fé, ou você decide ser alguém com pouca fé, ou você decide ser alguém sem fé. O seu esforço vai gerar fé. O seu esforço em acreditar, o seu esforço em buscar, o seu esforço no sentido de agradar a Deus, o seu esforço no sentido de se alimentar das coisas de Deus, no sentido do seu esforço no sentido de se tentar se aprofundar nas coisas de Deus. Deus vai gerar fé em você, ele vai lhe dar fé. E aí você não vai fazer as coisas de Deus quando você tem fé automaticamente, um robô por obrigação, por aparência, mas vai fazer por amor, por dedicação, por vontade de agradar a Deus. E aí Deus vai te conduzir num caminho, no caminho no padrão dele. E num futuro que é ele quem vai julgar, ele é quem vai julgar, não é ninguém, é que ele vai te conceder salvação. Porque ele vai querer te conceder salvação, não porque você vai merecer. Então, a graça como meio de salvação, salvação inclui a libertação da morte. Éramos mortos e fomos vivificados. Então, ao mesmo tempo, permite o salvo desfrutar das bênçãos espirituais. Quando eu falo de esforço, esforço porque você é obrigação se esforçar para Deus. E Deus, sendo bom e misericordioso, ele vai te agraciar com salvação. Tá bom? Veja que em determinado momento a Bíblia nos ensina que quando naquele dia em que seremos julgados, estaremos diante de Deus, e a Bíblia fala que todo joelho se dobrará a ele. Todos, grandes e pequenos, anônimos e famosos. Todo joelho se dobrará diante de Deus para receber a sentença. É ele quem dá a sentença. E muitos, eles dirão assim, mas Senhor, eu preguei, eu ensinei, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e simplesmente, justamente por ter uma vida de aparência, ou por não valorizar os dons que Deus concede durante a nossa passagem aqui na Terra, por comercializar, por desvalorizar, por enterrar, por fazer de forma não por amor, mas por muitas vezes por obrigação ou por vaidade, por, por ser atos de falsa adoração. A Bíblia nos ensina que Jesus vai olhar para justamente, olha,
vai olhar justamente para essas pessoas e vai dizer: eu não vos conheço, porque as suas obras, porque a palavra de Deus que ensina que Deus prova o homem. Assim como o fogo prova o homem, o crisol prova a prata, Deus prova o coração dos homens. Então, ou, em outras palavras, Deus prova as nossas verdadeiras intenções. Verdade, recebemos dons, recebemos talentos, recebemos oportunidades, instrumentos, recebemos meios. E muitas vezes nós nos envaidecemos achando que aquilo é nosso. Deus deu, meu irmão. E você negociou, negligenciou, você vendeu, você, enfim, escondeu, enterrou, rejeitou, menosprezou, sujou. Enfim, você fez, ofendeu de alguma forma para Deus. E a palavra de Deus diz que a quem pouco é dado, pouco será cobrado. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra de Deus ensina isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a quem pouco é dado, até o que não tem será retirado. É muito forte. Deus é muito sério. Deus não é brincadeira. Não brinque. Não brinque, não finja, não menospreze. Porque, enfim, a palavra que mais pesa em todo esse estudo é o menosprezo pelas coisas de Deus. Então, é isso. A salvação, ela nos liberta da morte e, ao mesmo tempo, nos dá uma condição de desfrutar as bênçãos espirituais. Tira tua cabeça desse mundo e ponha a tua cabeça nas coisas de Deus. Então, essa é a graça. Favor imerecido, está lá, Romanos 3:24. Então, é isso que mostra, essa iniciativa nos torna possível viver uma vida eterna. Então, é Deus quem proporciona. João 7:17. Todavia, ainda assim, o ser humano livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser existida. Se você não quiser, você não vai ser filho de Deus. Quando eu falo que nem todos são filhos de Deus, é porque nem todo mundo quer ser filho de Deus. Você decide se você quer ser registrado no cartório do céu. Você decide se você quer o sobrenome de Jesus Cristo. Ou se você quer viver sem uma parentela com Deus. Tá bom? Porque muita gente anda por aí dizendo que é primo de A, primo de B, parente de C, compadre de D, mas não tem parentesco nenhum. E assim também são as pessoas que acham que andam por aí dizendo que são filhos de Deus sem ser. É fácil falar, difícil é estar registrado no cartório celestial, tá bom? Então, a obra como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira é: isso não vem de vós. Foi exaustivamente explicado aqui. Então, é graça, salvação pela graça. Provém de Deus. E a segunda, para confirmar que a salvação não vem de obras. É obrigação você se esforçar. É isso que eu quero dizer. Você tem a obrigação de se esforçar. Deus é que vai dizer em relação à salvação. Caridade não compra salvação. Não compra. Ser bom não compra salvação. Ah, porque eu não mato, não roubo, já disse. É obrigação. Obrigação você ser justo. É obrigação você ser fiel. É obrigação você falar a verdade. É obrigação você ver alguém caído e tentar levantá-lo. É obrigação aquele que não tem e você tenha mais, porque também foi a misericórdia de Deus que chegou na sua vida. Não tem como explicar porque uns têm mais, outros têm menos. Isso aqui, a sociedade, enfim, há muitas teorias em relação a isso. Não adianta discutir sobre isso. Mas adianta dizer que aquele que tem ajuda o que não tem. É a obrigação. Então, salvação não é recompensa. Não é, meu irmão. Salvação não é recompensa. Mas se você quer acreditar em filosofias que confortem o teu ego, que tire a responsabilidade das tuas costas, te coloque numa posição de conforto, indicando que ninguém pode te acusar porque você já é bom. Se você acredita nisso e não quer sair dessa zona de conforto e quer se agarrar nisso,
Aí o problema é seu, mas não é o que a palavra de Deus ensina. Aceita o bom, o que vivifica, o que traz misericórdia, o que traz alento e alimento. Aceita o bom da palavra, mas aceita aquilo também que corrige, aquilo que te, te impõe condições. Aceite. Isso é ser cristão. Isso é viver na palavra, aceitar o que é duro e o que é bom da Bíblia. Então, tudo isso a gente está vendo aqui nos ensina e nos mostra uma possibilidade de alguém ser salvo. Não há essa possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Ser bom é obrigação. Só repetindo, salvação é a realização divina, deixar bem claro. Agora, somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Aqui, resumindo o versículo 10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. Não adianta receber a palavra, escutar a palavra. Não adianta estar sentado num banco da igreja. Não adianta você apenas ser ouvinte e não ser praticante. Porque tem muita gente que tem muita Bíblia e tem pouca obra. Estou falando para vocês também. Ser praticantes das coisas de Deus. Então, quem é nova criatura faz conforme aquilo que o Criador lhe proporcionou para uma segunda vida, uma segunda oportunidade. Diz assim, as coisas velhas passaram. Sabe por que a Bíblia deixa claro lá em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas passaram? Porque eram as coisas velhas que te atrapalhavam e te mortificavam. Se você tem uma nova chance, escuta, abre-se essa porta e você quer continuar o que você fazia antes, você vai se mortificar outra vez. Ok? Então, essa é a nossa conclusão. Estudo maravilhoso, sinceramente. Mexe. Deus fala conosco. E diz, para concluir, antes da regeneração éramos filhos da ira, olha, e condenados à perdição. Agora não, agora somos filhos de Deus. Por causa de Jesus Cristo, fomos enxertados na videira. Jesus disse assim, olha, pega aquele caído, pega aquele pecador, pega aquele errante, pega aquele em que o mundo rejeita. Pergunta se ele me quer. O mundo não quer ele, mas se ele me quiser, eu quero. Então, antes de você escolher Deus, Deus já te escolheu. Deus apontou e promoveu na cruz do Calvário a salvação. Disse a Tomé, Tomé, tu tá crendo porque tu tá vendo. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas vão crer. Eu e você. Então, por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos torna filho. Fomos adotados, éramos sem pai, tudo filho de Goiânia. Jesus disse, bota meu sobrenome no nome dele. Registra nos céus. E aquilo que é registrado nos céus, meu irmão, vale para a eternidade. Sempre gosto de falar isso. Há um memorial diante de Deus, em que ele registra tudo. E o nosso nome está registrado lá. Não seremos salvos porque somos bons. Porque ser bom não é obrigação. Mas seremos salvos porque Jesus nos olhou diferente e nos proporcionou um caminho de salvação. Então, você quer um caminho de salvação? Aceite Jesus Cristo como Senhor soberano. Soberano é porque ele não é meio Senhor, não é um pouco Senhor da sua vida. Ou ele não é quase Senhor da sua vida. Ele é soberano, Senhor soberano. Se assenta no centro. O centro do teu coração não é o teu emprego, não é a tua vida, não é o teu marido, não é o teu filho, não é aquilo que você idolatra. O centro da tua vida é Jesus Cristo. Não sirva Jesus só pelas coisas boas, mas sirva Jesus porque ele é o seu soberano. Em nome de Jesus. Amém? Então, essa gloriosa salvação não é concedida devido às obras. Jesus não morreu para se amostrar. Jesus morreu porque era preciso.
A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam Deus, nosso Pai. Não é para se amostrar, viu? Ser bom, enche aí, enche aí uma carreta aí de cesta básica, de roupa, de envelopes de dinheiro para doar, de sorriso, mas faz isso só para se amostrar. Não adianta, tá bom? Ou eu não digo nem que faz isso para aparecer, mas faz isso para tentar compensar a vida desenfreada que leva. Não adianta, tá bom? Vai lá na Bíblia. Não precisa fazer o que eu estou dizendo aqui. Eu não sou ninguém. Vai lá na Bíblia. Aprende lá na Bíblia. Tu vai ver. E tu vai encontrar a verdade. A verdade liberta, muda, salva. Em nome de Jesus. Então, a próxima lição, convido a você, está com o professor Rogério, é a lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus é conosco, não esqueça.